E em primeiro lugar, eu até queria fazer assim, dar os parabéns às mulheres, às mães que estão presentes. Eu quero dar meus parabéns, não simplesmente por ser uma mulher, mas pela importância da tarefa que vocês realizam. Fica de fato, é uma gratidão nossa. Então, lembrando, que uma casa igual nós estamos aqui presente, igual já foi citada, 29 anos aqui atrás, nós estava sempre próximo dessa casa. Nós observamos assim, que quando já se deram, provavelmente a dona Sirlene já tem a simpatia pelo espírito dessa grande missionária Maria de Nazaré. Com certeza, Maria de Nazaré, ou alguém que trabalha em seu nome, contribuiu e inspirou a dona Sirlene a trazer esse nome dessa missionária, como ser a patroa espiritual dessa casa espírita, Maria de Nazaré. E eu fico até pensando assim, quanta alegria que Maria de Nazaré, uma mãe, encontrará alguém que quer trabalhar satisfazendo a recomendação do seu filho. Igual é a proposta dessa casa. E para nós falar do assunto que já foi colocado aqui para nós, que falou para a missão da casa espírita e também o compromisso dos médiuns. É muito interessante, é o assunto, é a oportunidade, quando nós faz o aniversário da casa, falar no assunto da missão, da tarefa da casa espírita. Esta casa aqui hoje, Maria de Nazaré, com 29 anos, está na frente da nossa casa espírita, que está com 111. Sabe por quê? A nossa casa espírita comemorou o seu aniversário quando fez 70 anos. Maria de Nazaré está completando, prestigiando, lembrando da tarefa com 29. Então, Maria, essa casa está na nossa frente, viu, gente? E dali para cá, nós passamos 970 para cá, fazendo muitas reuniões de comemoração daquela casa espírita Paz e Amor. E é justamente nessas ocasiões que nós temos as reuniões, e muito importante para nos trazer a informação da importância dessa casa. Que muitas vezes nós nem lembra, mas quantas vezes nesse período de 29 anos já mudou direção, já mudou os companheiros, que não está com a mesma informação do início, já tiveram. Quantas vezes nós fazemos hoje a comemoração e falamos do assunto da missão da casa espírita, mas daqui a poucos dias já tem novos seguidores, que eles ainda não sabem qual que é a missão da casa espírita. Então, essa reunião que se faz, igual está se fazendo hoje, é de grande aproveito para trazer informação para aqueles que estão recém-chegados na casa espírita. E para recordar esse já está há anos também, refletir novamente dessa tarefa, a qual nós já foi escolhido para nós estudar aqui hoje, a extensão do serviço. É uma mensagem escrita pelo Chico Xavier, ditada pelo Emmanuel. E no decorrer também da nossa conversa, vamos introduzir também a continuidade dos meus fundamentos também com Kardec e com Jesus, falando na importância dessa missão dessa casa.
Como o Emmanuel colocou um título nessa mensagem, falando a extensão do serviço da casa espírita, ou seja, acima que a casa espírita, a extensão do serviço dela, ela se propõe o trabalho da doutrina espírita. E para nós falar nesse trabalho, da extensão que ele existe, nós podemos começar aqui no meio. Parece que nós estamos até dando o primeiro passo nessa tarefa. Dá para a gente pensar que estamos agora que nós estamos dando o primeiro passo nessa tarefa. Mas vamos lembrar mais ou menos quando inicia. Quando o nosso Pai, Deus, Criador da terra e do céu, vendo que nós aqui do mundo físico, na terra, nós estaríamos com muita dificuldade no nosso desenvolvimento, na vivência do relacionamento as pessoas umas com as outras. As pessoas existia lei, mas sempre uma lei que protegia mais uns do que outros. A lei não era igualzinha para todos. É a lei do poder, a lei da condição financeira. Mas eu observo naquela ocasião, a lei não protegia a mulher, ela não tinha tanto direito. Então, vendo que tudo estava acontecendo, o nosso Pai Criador envia um dos seus filhos, que foi Jesus, filho de Maria, que viesse. E ele então, apagando a sua luz, desce até nós, na posição de um servidor. Ao dizer de Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, ele registra isso para nós. Jesus foi o iniciador da mais pura e a mais sublime moral, que é a moral evangélica. E essa moral de Jesus tem por finalidade reaproximar as criaturas, se tornar irmãos, e fazer com que cada coração de cada criatura derramasse ou espalhasse o sentimento de amor, de caridade, de amor ao próximo, como amar o próximo como a si mesmo. E essa moral também tem por finalidade de transformar a terra em morada de espírito superior. Então, como nós todos já temos notícia, o que ocorreu, Jesus veio com essa tarefa, iniciou e deu continuidade, um período curto. Não foi entendido. Ele então foi retornado, por ter informação correta às pessoas. Jesus retorna no mundo dos espíritos, mas não desiste da tarefa. Mas eu vou enviar novamente algo que venha dar continuidade na minha tarefa, que era transformar a terra em morada de espírito superior dos que está. O que era a moral de Jesus que ia trazer? É aquela que nós estudamos no Evangelho, no capítulo 11, a lei de amor. Era a tarefa de Jesus. Então Jesus viu as dificuldades todas que a humanidade tinha. Ele já tinha visto, se viesse novamente, talvez fosse também acontecer o que aconteceu com ele. Mas esperou mais tempo e preparou grandes outros colaboradores dele, que trouxesse para nós a doutrina espírita. Então a doutrina espírita está aqui conosco, com esse propósito de dar continuidade na moral de Jesus, que é a lei de amor, aproximar as criaturas, transformar a terra em morada de espírito superior
ao que estão vivendo hoje. É o convite da doutrina espírita. Então nós vamos observar que a mensagem vai nos despertar esses ideais que nós estamos iniciando falando. Essa mensagem que fala para nós a extensão do serviço. Nós imaginamos aproximar as criaturas, se tornar todos irmãos. Gente, está próximo. Parece que nós estamos dando os primeiros passos ainda até agora. Parece que não chegamos no meio do caminho. Aproximar todos, derramar o sentimento de amor ao próximo, amar ele como a nós mesmos. É a tarefa da doutrina. Então, por isso eu falo, nós estamos nos primeiros passos agora. Então, essa mensagem quer mostrar para nós que o Espiritismo existe passando para nós. O Espiritismo existe para transformar a Terra. É isso que Jesus prometeu que veio para isso. Ele existe para essa finalidade, transformar a Terra. O irmão passa para nós. E quando ele falou para nós a extensão desse serviço, então, que tem a nossa doutrina espírita. Olha quanto nós temos de caminhar para chegar a atender o objetivo do trabalho que são convidados a contribuir com o Mestre. Então a mensagem diz assim, para que nós vamos estudar, que ele quer passar para a gente. E quer dizer assim, que o Espiritismo existe para transformar a Terra. O Espiritismo não foi trazido para satisfazer curiosidade espiritual. Ele continua informando, mas libertar consciência, melhorar a vida humana, promover a renovação moral da humanidade. E também, segundo Allan Kardec, ele diz assim também, o Espiritismo não veio apenas para explicar os fenômenos espirituais, mas esclarecer o ser humano sobre a sua natureza espiritual. E também falou a sua responsabilidade e o seu destino. Então vem mostrando então tudo isso para nós. E comentando, então, fazendo essas observações, então nós que já estamos agora, quando nós estamos hoje, já nessa tarefa, na condição de seguidores de Jesus, nós já estamos fazendo parte da divulgação dessa doutrina que nós estamos. Se estamos na tarefa, se estamos entendendo a mensagem, já estão divulgando, se estão fazendo as nossas modificações de amor do sentimento nosso, estamos já divulgando, mas ele comenta para nós, especialmente nós ter a consciência que nós já estamos sendo trabalhadores de Jesus. Olha a tarefa que nós temos, olha qual é a lavoura que nós temos agora de entender que nós temos que seguir, a lavoura com Jesus. Essa é o convite que nós estamos tendo, é o que nós já estamos iniciando, mas já estamos nessa lavoura de Jesus. Então, observa então, é o que a mensagem quer passar para nós, falando e lendo, mas vamos agora começar a falar o que eu queria dizer com essas palavras que nós lemos aqui. O que Emmanuel queria dar esse recado para nós? Olha, coloquei, que seria do Espiritismo se não guardasse finalidade de aperfeiçoamento da própria terra? Está lá no livro Roteiro, no capítulo 23, a mensagem com Chico Xavier e Emmanuel. É o que ele passou para nós. Que seria se o Espiritismo estivesse realizando essa tarefa? Ele não seria o Consolador prometido de Jesus, se não fosse com essa tarefa de transformar a terra. Ele não estaria fazendo a sua tarefa que nós estamos aguardando, mas como nós estamos vendo que tem essa afinidade e está funcionando.
Então fala para nós, ele que veio para nós, mostrando para nós, é este motivo na posição de libertar a consciência. Ele vem para despertar as criaturas, acordar, ter uma informação que eles não tinham, veio despertar nas pessoas que estavam naquela época outra visão, que nós já tínhamos naquela ocasião já o conhecimento das necessidades, prover as nossas necessidades físicas. Olha, a alimentação, o nosso estômago já tinha. Naquela ocasião já tinha também informação intelectual. Já tinha como desenvolver o processo intelectual, desenvolvimento de muito progresso já existia, mas ainda não tinha que entre o estômago e o cérebro tinha o coração. Era isso que Jesus veio para nós acordar, agir não só com o cérebro, agir com o sentimento. Isso veio acordar, nós age sentindo. É a proposta que ele passa para nós. E quando ele diz assim ainda, ele veio no processo libertador de consciência. O que quer dizer libertar? Acordar. A pessoa dormindo, despertou, nós estávamos dormindo, ou então nós estávamos cego do sentimento. Veio tirar de nós então o que aconteceu? Trouxe a luz, libertamos da escuridão. Passamos a libertar da nossa ignorância, de pensar, de agir somente com o cérebro. Então mostrou sentimento. Mas não foi só isso que ele trouxe também. Ele falou melhorar a vida humana. Olha, libertar consciência. O que quer dizer libertar consciência? Mostrar caminhos. Desperta, acorda, o caminho é esse aqui, diferente. Você está agindo, abre mais outra estrada, outro caminho, mostrando. Se eu pensar em voltar à minha casa, eu vou saber, se me ensinar qual o estilo onde eu vou chegar. Eu preciso passar e aonde eu vou chegar. Então, ele falou assim, ele escreveu também, o Emmanuel passou por aqui, ele veio nos trazer, promover a renovação moral da humanidade. Promover renovação, mudança, não só o coração, sentimento nosso. É isso que ele veio falar, renovação moral, sentir. Nós sentir. Bom, e depois ele continua falando aqui para nós também, falando a respeito do esclarecer o ser humano sobre a sua natureza espiritual. Olha, esclarecer o ser humano, sua natureza espiritual. Quando ele já escreveu assim, esclarecer o ser humano, nós precisamos pensar já. O que ele já estava ensinando? A natureza nossa, espiritual nossa. Que ele não falou que veio esclarecer o corpo. Ele não falou que o Espírito veio para esclarecer o Espírito. O ser humano, naquele momento, a humanidade não tinha noção se ele tinha Espírito. Então, a doutrina espírita está para mostrar isso, que somos espíritos. A nossa natureza é corpo físico e espiritual. E vem mostrar para nós também a imortalidade da alma. E veio mostrar para nós também o nosso destino. A doutrina espírita veio fazer isso. Qual o nosso destino? É chegarmos à perfeição. E qual é o caminho? É Jesus. Acompanha Jesus, é o caminho nosso. Veio mostrar isso para nós. Ter certeza onde nós queremos chegar, para chegar à perfeição. Mas quando ele falou assim para nós,
o destino nosso, mas ele falou também, olha, sobre a nossa responsabilidade. Olha, esclarecer que nós temos responsabilidade. Nós somos espíritos, falou que nós somos imortal, a imortalidade da alma. Bom, quando ele já fez falar para a imortalidade da alma, por quê? Falou que eu sou espírito, de imediato está falando que eu sou alma. Olha, existe uma diferença. A doutrina espírita vem mostrar isso para a gente. Por que eu sou alma? Porque eu sou prisioneiro a um corpo. Assim como nós vemos hoje na Terra um prisioneiro, ele está lá na prisão, ele não fala lá tem um homem na prisão, lá tem um prisioneiro. Se ele libertado, não é que ele liberta da prisão dele, ele volta para a sociedade. É o homem. Assim o espírito também. Estando encarnado, ele está preso. A doutrina do espírito veio explicar isso para a gente. Estando preso, chama a alma. É um prisioneiro. Por isso que ele falou. E é a imortalidade da alma. Que você não morre. E a partir então que acontece, a pessoa vai pensar nesse sentido para nós aqui. E com essa informação que ele quer mostrar para nós, o nosso destino onde tem que chegar, passa a correr por nossa conta. Você já sabe o caminho. Então a responsabilidade de quem já sabe o caminho é maior. Porque quando nós tem caminho, nós saímos dele, nós atrasa a nossa chegada do nosso destino. Nessa fugida do caminho, eu posso encontrar serpente, posso encontrar montanhas, abismo, posso encontrar serpente, muitas coisas acima disso. Eu saio do caminho, mas posso encontrar, precisar de voltar. E se eu gasto, vamos falar assim, 1 ano fora do caminho, eu me complico tanto, que eu vou gastar 2 ou 3 anos mais para voltar ao lugar que eu estava. Vamos nos comparar, nós temos uma mensagem que falou a respeito do trilho. Vamos lembrar de nós na condição, vamos lembrar assim, da locomotiva. Uma locomotiva, quando o caminho dela tem que ficar dentro dos trilhos, acompanhar o trilho, não pode fugir do trilho, para chegar ao destino dela. Se ela sair do trilho, o que acontece? A queda é muito grande. A queda de quem sai do trilho é muito grande. Em quanto tempo nós gastamos, gente, para voltar a locomotiva, funcionar novamente dentro do trilho? É 1 mês? É 6? É 1 ano? Então, também somos nós, se sair do trilho, do caminho de Jesus, às vezes vão gastar 2, 3, 4, 5 reencarnação, vai atrasar a nossa chegada, de aprender aonde o nosso destino. Então Jesus veio, a doutrina veio justamente para nos mostrar esse caminho, e nós passamos a ser responsáveis pelos nossos atos. A lei de causa e efeito vai funcionar para nós. Ele veio falar para nós ao Espiritismo da lei de causa e efeito, que nós vamos sempre colher o que nós estamos plantando. Aí vem, então, vamos observar o pensamento que nos passou também, então, nos passando ainda a visão, né, que na realidade, a grande finalidade do Espiritismo, às vezes nós ainda não observamos. Que ele falou, não é somente os trabalhos de fenômeno, não. A doutrina espírita, ela tem por finalidade educar consciência. Educar, olha, você está consciente, não erra. Não vamos errar, você já sabe do caminho. Educar consciência. Mas o que é essa palavra educar? Emmanuel fala para nós, educação é um conjunto de atos adquirido. Olha, então, o que mostrar para nós?
hábitos. Nós temos muitos hábitos que precisa modificar. Aí ele mostra para nós também por que nós precisamos, então, ele passa para ter o esclarecimento da doutrina espírita. Ele vem nos ensinar, então, a imortalidade, a reencarnação. Então, ele, no trabalho de nós conversar com a doutrina espírita, o espiritismo, nesse instante, convida cada pessoa para transformação íntima. Transformar no externo, íntimo, dentro da gente. Essa é a coisa, mudar. Ah, meu Deus, quantos hábitos eu tenho que mudar que existe dentro de mim? Eu vou descobrir isso, que é tarefa minha. Eu me conheço, já sei as minhas reações. Mas vamos lembrar o que é essa tarefa, para ficar mais claro para a gente entender. O que quer dizer essa tarefa reforma íntima? Estou falando transformação íntima. O que quer dizer para nós? Então, passa para nós. Enquanto o trabalho externo transforma o mundo em nosso redor, o trabalho íntimo transforma o mundo dentro de nós. Isso é o trabalho da doutrina espírita, transformar o mundo dentro de nós. Essa é a tarefa que ela tem para nos oferecer, para despertar a gente para essas finalidades, acordar nós. Então, ele mostra então para nós que essa é uma grande luta que nós vai enfrentar. Enfrentar quem eu vou me enfrentar. É a luta constante. Vamos falar assim, é uma tarefa de desafio. Tantos hábitos que eu tenho que eu preciso de fazer mudança. Isso é a doutrina que quer trazer para nós. Educar o meu ideal, o meu sentimento, o meu pensamento. Educar o meu sentimento, a minha atitude. Isso é trabalho íntimo. Isso é serviço individual. A doutrina espírita ensina, mas ela não aprende para mim. Ela mostra o caminho, mas eu que tenho de caminhar. Isso que ela está mostrando para a gente. Então a doutrina espírita está com essa finalidade, e nem sempre nós falamos tanto nesse assunto na nossa casa espírita. Às vezes nós ficamos anos e anos só presos no trabalho das manifestações. E o Kardec falou que a doutrina não está aqui simplesmente só para ficar explicando como funciona o trabalho das manifestações, do fenômeno espiritual. É isso que a doutrina espírita veio para realizar. E nós ainda ficamos, às vezes, em dúvida. Mas vamos ver então o pensamento nessa ideia de Allan Kardec. Allan Kardec, ele mostra para nós, falando aqui, a visão que nós estamos baseando, nós comentamos, falou assim, ele nós falou tanto, né, para desencarnar a pessoa que está presa, né, veio falar a respeito esse tipo de progresso que nós temos que procurar caminhar para frente, o progresso. Então ele fala para nós na questão do Livro dos Espíritos, 778 até a 802, Allan Kardec fala para nós a respeito do progresso da humanidade. Ele até fala mostra que a doutrina espírita, ela contribui ou ela participa do desenvolvimento moral do planeta. A doutrina espírita, ela participa do trabalho moral do planeta. Não está estranho para nós essa notícia, que Jesus falou que ele veio para transformar o mundo, é o planeta. Então, o Kardec está repetindo que Jesus é a proposta de Jesus. Olha, a doutrina espírita está ainda consciente, a tarefa dela é essa, transformar a moral do planeta. Então, ele ainda continua falando para nós, então, nesse sentido, que às vezes nós pensamos que a parte da nossa dificuldade, que perguntou na questão para nós 799, ele fez essa pergunta para nós, que como que a doutrina espírita pode ela então contribuir no desenvolvimento da humanidade para transformar o planeta?
que a doutrina espírita tem para ajudar a humanidade a crescer? Ele respondeu para nós, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendem onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então a doutrina espírita vem nos despertar isso em nós. Qual que é o maior interesse nosso? É interessante, né? Se perguntar nós, eu falo, mas que beleza! Quando a pessoa falar, você não morre, tem informação mais bonita do que essa, melhor que essa? Tem coisa melhor? Ou você não morre. Ei, mas que bom, né? Graças a Deus nós não morremos. A gente respira com mais alegria, mais aliviado, não é assim? Mas quando fala de perder, se você morrer, você vai largar tudo que tem. Ai, meu Deus, dói da gente, não é diferente? Ai, meu Deus, vou largar tudo que eu já fiz. Olha a diferença que a gente... As reações, nossa, é diferente, não é diferente? Então, ele veio justamente para falar nesse assunto que o materialismo que vai, então, que ele comentou para nós, vai destruir, então, o material. É a doutrina que vem contribuir com isso, para desmistificar essa ideia que nós temos. Mas, quando fala de materialismo, nós ficamos muito presos, e a doutrina espírita mostra para nós que materialismo não é apenas a valorização excessiva dos bens materiais. Não é só isso, a pessoa ser materialista por possuir muita coisa, gostar muito daquelas coisas, dar preferência que ele não é isso só que ele quer dizer materialismo. Ele falou também, o materialismo tem aquela crença que a vida se limita entre o nascimento até a morte. E ainda, aquele que ainda não acredita que a vida continua, a existência continua. E ainda, nem ele tem responsabilidade espiritual dos seus atos. Morreu, acabou, eu fiz o bem, eu fiz mal, não estou nem aí, mas não tem que prestar conta de nada. A doutrina espírita vem, impõe, mostra para nós vamos responder pelo que nós fazemos. Ela tem essa tarefa, tirando o materialismo. E quando o homem pensa nessa forma, novamente, desse espaço só de vida, entre até o nascimento e a morte, ele fica muito aquele processo imediatista. Mas escuta, eu não vou aproveitar minha vida? Quando eu aproveitar, vou aposentar, agora eu vou aproveitar a vida. E nós temos engano, né? Fazer nada. Puxa, não fazer nada. Que coisa mais boa. Mas, às vezes, o progresso, nós paramos por aí. Não fazer nada, paramos no caminho, né? Então, com essa informação, né, que geralmente a pessoa pensa no poder, pensa em de ser reconhecimento diferente dos outros, por ter mais poder, por ter mais recurso, ele espera o reconhecimento dele também. Mas que nós falamos, a vida às vezes é curta, ele começa a entender, então, pensar nisso aqui, o que vem ocorrer, que a pessoa fica meio perdida nas coisas que tem, nas coisas que tem. Ele fica meio perdido, o que vem acontecer com ele? O egoísmo vai orientar as suas decisões. O egoísmo vai orientar ele. Qual que é a decisão que vai decidir? O egoísmo pode orientar essas informações que tem. O que o egoísmo leva? Grandes conflitos nossos, dificuldades para nós. E além também, muitos sofrimentos sociais, que eu estou pensando só em mim, esqueço das outras pessoas. Então, ele tira nós nessa tarefa. Aí ele vem dizer assim ainda, fala assim, para quem vai facilitar? Facilitar para o Espiritismo transforma essa visão em ensinar a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito e o progresso contínuo do espírito. Olha, isso acorda a pessoa. Gente, eu vou ter a vida eterna. Aí a pessoa acorda, meu Deus, eu não vou morrer.
Aí vai decidir qual que é o maior importante para ele, qual o caminho melhor. Ele vai tomar uma decisão, através da informação da doutrina, ele vai ter outra visão para ele, e vai perceber que a parte moral, que é do sentimento, é ele é eterno, o outro é passageiro. Então ele vai descobrir que dá a pena então ficar justamente com as coisas que é eterna. Isso que a doutrina espírita veio para despertar nós. Eles estão presos pensando que a vida é só uma, outra hora pensar que as coisas da terra é mais importante, e despertar a pessoa a enxergar horizonte mais alto. Não só vivemos esta vida, tem mais do que essa. Ele vem para fazer essa tarefa para nós. Agora nós vamos ver com Jesus falar também a respeito do progresso, né? Jesus também, ele não falou em materialismo, ele insinuou principalmente, claramente a respeito do materialismo. Quando ele falou, onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Ele não falou nada de materialismo, mas despertou em nós, onde que eu estou? Esse está mostrando para nós. E quando ele quis mostrar para essas palavras dele, ele não estava insinuando que trabalhar e ter recurso, ter muito recurso, isso representa prejuízo para a gente. O que dá o prejuízo para a gente, ele fala que é justamente nós fazer dessas coisas o centro da nossa vida. Isso que nos prende. Às vezes não é muita riqueza, não é muita coisa, mas às vezes um objeto, uma coisinha prende a nossa atenção. Estou vivendo para isso aqui. Eu penso e não posso perder. Isso que prejudica, que fala para nós. Jesus mostra para nós, isso que prejudica. O apego, nós não desprender daquilo que está temporariamente na nossa mão. Perder a minha casa, perder tudo que eu tenho, meu Deus, não. Isso eu posso possuir, sabendo que a partir de eu desencarnar, eu não preciso daquilo ali. Isso vai ensinar para a gente que não é prioridade, não é eterno para nós, mas tudo que eu fizer para mim, no meu melhoramento, esse é patrimônio meu, eterno. Então a doutrina espírita vem mostrar para nós. E mostrando para nós, nessa situação, que a casa espírita existe para iluminar a consciência e transformar trabalhadores no bem. O médium e o espírita são chamados a viver a doutrina. Nós somos chamados a viver a doutrina, não apenas estudar. Não apenas nós participar só da conversa, do assunto da casa. Nós precisamos ser uns trabalhadores. Nós precisamos trabalhar. E quando nós falamos em trabalho na casa espírita, nos ensinamentos de Jesus, não estão pensando em falar em trabalho profissionais, não. É o trabalho íntimo. Mas eu estou na casa espírita quantos anos? Não, sou mesmo monês. Eu não me mudei em nada, sou astuto, grosseiro, sem paciência. Não me mudou nada a doutrina. Mas quando eu já estou nela, aceitando a doutrina dentro de mim, isso me incomoda, eu maltratar as pessoas. Olha, eu tenho o hábito de criticar. Eu tenho hábito de ver defeitos. Gente, isso não me ajuda em nada. Eu tenho hábito muitas vezes até de pôr as pessoas tristes. A minha palavra agressiva, exigente. Meu Deus, eu tenho que mudar o meu caminho. Não é assim, eu tenho que pôr as pessoas alegres. Para me ser filho, eu tenho que fazer as pessoas felizes. É o que me ensina Jesus. Faça as pessoas felizes para ser feliz. Isso eu tenho que mudar dentro de mim, esse mundo nosso. Então nós somos chamados para esse tipo de tarefa, o médium, né? Não apenas para falar. O verdadeiro progresso começa dentro de nós. E nossa mudança reflete na família, na sociedade,
consequentemente, reflete no mundo as nossas mudanças. Graças a Deus, fulano, ele tinha tanta dificuldade, mas ele mudou bastante que depois que está na casa espírita aprendendo. E eu não sou espírita, nem conheço, estou melhor que ele. Não faz diferença quando nós estamos só presos e não estamos querendo fazer mudança, trabalhar dentro de nós. Não fazemos diferença de ninguém, até às vezes comprometemos mais do que pessoas que não são espíritas. E isso a doutrina espírita vem dizer para nós. Então isso quer dizer, é trabalho individual nosso. E falando em trabalho, fala para nós aqui, que a essência da missão da casa espírita, ou do espírita, Emmanuel fala para nós, convida ao despertar de da consciência humana. Kardec esclarece, ampliando a visão espiritual da vida, Jesus orienta o coração para os valores eternos. Então, vai despertar nós para essa tarefa, para os valores eternos. Mais um, seria louvável o trabalho? Agora, imaginamos nós, seria louvável subtrair o homem do campo a função laboriosa da sementeira, distraindo-o com narrativas brilhantes, induzindo a inércia? Está no livro Roteiro, no capítulo 27 do livro. Seria tirar a pessoa que está na tarefa, no serviço, extrair de um serviço para não fazer nada. Observe, o homem tem compromisso, dever do homem do campo, semear para ter colheita. Ele põe a semente, mas esperando ter colheita. Então seria, e também para nós, quem falou aqui para nós, louvável para nós a doutrina espírita vir trazer tanta informação, jogando semente no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso entendimento. E nós ficar só ouvindo palavras bonitas, mensagens bonitas dos espíritos, ou lendo só as mensagens, sem fazer mudança, para não fazer nada. Que seria da doutrina espírita se não houvesse modificação dentro de nós? Que seria que para nós então aqui para nós? Seria louvável vir ensinar e ninguém mudar. Mas nós pensamos, como é que vai fazer? Poderia também nós impor às pessoas fazer mudança íntima? Nunca. Mas podemos auxiliar. Às vezes nós vemos assim, até nós. Às vezes vemos companheiros nossos na doutrina espírita, e às vezes nós pensamos, Senhor, mas está fazendo tudo errado. E a casa deles lá faz as coisas tudo diferente, tudo assim. E aí, é o que ele está tendo no momento. Já está próximo de nós. Já nós então precisamos. A espiritualidade desaguarda nossas melhoras. Então, o Emmanuel fala assim: mas nós não podemos impor, exigir. Eu chegar numa casa espírita que ela vive meu ideal, o jeito que eu entendo de doutrina espírita. Nada disso nós temos direito. Mas ele falou assim: se nos abeiramos desses trabalhadores, né, com o intuito de estimular ao serviço, auxiliando-lhe o entendimento, para que a tarefa lhe faça menos sacrificial, e favorecendo-o, a fim de que a próprio grupo, a própria pessoa descubra por si mesmo, no aprimoramento da vida educativa, e ajuda na vida coletiva de todas as pessoas. Nessa altura, o que estamos acontecendo? Estaremos edificando o bem legítimo. Se é que nós pode contribuir, estar presente, não dividindo, não separando,
Para que às vezes nós criamos dificuldade? Mas é que trabalho diferente não é comigo, eu não vou, eu não quero. Gente, não é assim a doutrina espírita, não está falando nada disso para a gente seja amigos, vamos sentar juntos, ser família. Olha, tem pessoas que ficam, às vezes, outro dia, está carregando um andor aí da igreja, de repente está na casa espírita, mas que já entende doutrina espírita, já vive doutrina espírita, nós está querendo isso muito depressa, isso não é a realidade que a doutrina espera isso de nós, não. E falando de trabalho, Kardec também fala para nós, no Livro dos Espíritos, na questão 674, ele fala a respeito da lei de trabalho. O trabalho é lei da natureza. O trabalho não é castigo, nem simples necessidades econômicas, mas é princípio divino que rege todas as criações. O trabalho rege todo. Ele fala também, tudo no universo está em atividade constante. Os astros se movem, a natureza transforma, a vida renova. Da mesma forma, o espírito progride pelo esforço. Então, trabalhar é desenvolver a inteligência. Então, todos nós estamos no estágio que nós temos. Não vamos ficar nesse estágio, nós sempre vai mudar. Então, tem que haver trabalho, tem que ter o esforço que falou aqui. E na visão da doutrina espírita, que falou para nós aqui, que o trabalho mais importante não é apenas aquele que realizamos com as mãos, mas que é aquele que nós realizamos dentro de nós. Esse é o trabalho mais importante na visão da doutrina espírita. Mas nós falamos de trabalho consciente, né? Vamos falar assim, qual que é esse tipo de trabalho que nós estamos falando de trabalho dentro de nós? Ele não entra assim, esse trabalho interno dentro de nós, ele consiste em observar nossas aptidões, olha, as nossas imperfeições, reconhecer as nossas tendências infelizes. Olha, isso tudo é serviço para nós desenvolver, empenhar-nos dia após dia em transformá-la. Então, olha, aprender a controlar a impaciência, dominar o orgulho, vencer o egoísmo, cultivar a humildade, a paciência e caridade. Não é uma tarefa rápida e nem difícil, mas profundamente tarefa libertadora. Então passa para nós, aqui para nós. E quando fala de trabalho também, né? Então Jesus também fala para nós a respeito do trabalho. Olha, o que ele falou para que nós todos já conhecemos essa informação? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha o que ele queria falar para a gente, eu trabalho também. Então, quando a gente passa essa informação para nós, ele mostra que Deus é ação. Deus é ação permanente. Vocês já pensaram se Deus tivesse aposentadoria? Parar? O que seria de nós? Se Jesus tivesse aposentadoria e parasse também na aposentadoria, eu vou trabalhar mais? Olha, meu Deus! Então, é ação, é trabalho, nós não podemos parar também. Quer mostrar para nós também a doutrina espírita, isso para a gente aqui também. Mas para abrigar o tempo, nós vamos lembrar que Jesus, ele mostrou falando sobre o trabalho, também apresenta ele como cooperador dessa tarefa do Pai, que é Deus. E falou também que Jesus leva a nós a refletir, então, que trabalhar nós participar da construção também do reino de Deus aqui na terra. Ao trabalho da doutrina espírita, construir o reino de Deus aqui na terra, nosso serviço. Somos todos convidados para essa tarefa que falou para nós aqui, né? Então vai terminando dizendo, cada gesto de serviço, cada esforço de melhoria moral, cada atitude de caridade é continuidade dessa obra divina na terra. É o que passou para nós. Se, assim,
A frase mostra para nós, então, nos chama a responsabilidade da nossa observação. Viver é servir. Servir é caminhar em sintonia com o Pai, que é Deus. Isso é viver. E fechando, terminando a nossa parte, né? E vamos observar aqui essa informação de Emmanuel. A Casa Espírita é centro de serviço. Vamos passar então, para mostrar porque eu estou querendo passar um pouquinho para frente. Então, vem mostrar para nós então, quando nós falamos aqui de trabalho, é da inércia, né? A gente falou inércia, pessoa, né? Às vezes nós não pensamos, fazendo nada, não tem tarefa nenhuma na casa espírita. E estão falando de tarefa, nós estamos permanente falando de tarefa, nós só estamos pensando, a tarefa da casa espírita é fazer sopa, fazer campanha do quilo, fazer distribuição. Gente, quando está falando aqui, é trabalho dentro da gente. Essa outra tarefa é a consequência do nosso aprendizado de trabalhar sempre servindo o que está em torno de nós. Mas não estão falando de trabalho aqui, inércia. Pessoa não ficar quietinha, sentado, não é isso não. Pessoa que não quer mudar ela, não quer aprender. Pessoa que não quer estudar. Quem só aprende quem estuda. Isso é inércia nossa quando a gente está por isso. Nós não queremos crescer espiritualmente. Nós não estamos crescendo, desenvolver o nosso sentimento. Não estamos querendo crescer o nosso conhecimento. Isso é quando nós não estamos querendo, é isso que é a mensagem que chama a atenção de nós. Não ficar preso. Então ele fala, Emmanuel, adverte, a verdadeira espiritualidade não conduz à inércia, mas ao serviço no bem. Kardec afirma, trabalhar é lei natural e caminho de progresso do espírito. Jesus ensina, a vida divina se manifesta em ação contínua e no serviço ao próximo. Mas finalizando a ideia também, então fechando a proposta da nossa conversa. Então nós vemos que a casa espírita é oficina de serviço. O médium é chamado a não querer ficar parado, ficar êxtase, a pessoa improdutiva, a pessoa que não quer crescer, não quer melhorar. Ele não é chamado para isso, mas para trabalhar consciente. O estudo e a ação devem caminhar junto, é o que nós estamos falando até agora, para promover transformação moral e coletiva. Então, ela quer mostrar para nós na mensagem que o verdadeiro espiritismo, ele se manifesta em trabalho ativo transformador. Que o médium espírito não deve buscar, não querer crescer, ser êxito, não participar, ficar preso às curiosidades, mas servir e edificar. Que o trabalho é lei divina e nele se reconhece o discípulo de Jesus pelo trabalho. Não, né, que falou para nós. E fala também para nós então que a casa espírita deve ser escola de consciência e oficina de serviço, onde o estudo e a prática se unem para a transformação moral. Que a casa espírita não é espaço de contemplação, nem êxtase improdutivo, que é oficina de serviço e escola da consciência. Que o médium não foi chamado para buscar fenômenos, mas para servir. O estudo deve conduzir o trabalho, e o trabalho conduzir a transformação moral. Como ensina Kardec, o trabalho é lei divina, e Jesus confirma que o próprio Pai trabalha incessantemente. Portanto, a missão da casa espírita, terminando, é estimular o esforço consciente, fortalecer o caráter e formar servidor do Cristo. Verdadeiro espírita se reconhece não pelo que ele manifesta, mas o verdadeiro espírita, mas pela transformação em si mesmo,
enquanto ele serve. Ele ser reconhecido verdadeiro espírita, transformando ele quando ele serve. É o que nos passa até agora. É o tempo que eu me desculpe a gente estender o tempo, né? Mas me passaram a informação que nós vai ter um recreio. Não é de recreio de café, é de nós tomar água, ir do banheiro, espichar o corpo um pouquinho, para depois voltar. Eu sei se na continuidade não vai ser eu, se eu falar que vai continuar, vai ser eu, há muitas pessoas sei que até vai embora. Vai embora. Mas quem vai dar continuidade é que eu diria. Muito obrigado pela atenção que vocês nos deu o tempo todo. Obrigado muito por isso mesmo. Que Jesus continua, né, nos fortalecendo, que essa casa continua continuando a tarefa do Filho de Maria.